irmão, minha irmã, quarta-feira, 8 de fevereiro, quarta-feira da quinta semana do tempo comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária e vamos então agora finalmente ao evangelho desse dia. Marcos capítulo 7, versículos de 14 a 23 e diz assim: Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que sai do nosso coração é isso que nos torna impuros. O exercitar, o pôr em concretude, em atividade, em ato e em fato, coisas que estão guardadas lá dentro de nós, do nosso coração, são essas coisas que podem nos tornar impuro e não aquilo que vem de fora para dentro. E aí o Evangelho deixou claro com isso. Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Nós estamos aqui dentro de um contexto do judaísmo daquela época, da impureza de alguns alimentos ou coisa assim, porque talvez aqueles alimentos eram preferidos pelos pagãos, então é bom não misturar as coisas. Mas Jesus está dizendo, nada do que vem de fora te torna impuro, mas é o que sai de dentro de nós. Sim, às vezes por dentro nós estamos tão impuros que a gente precisa meio que materializar isso com coisas externas. Então é sim verdade que às vezes só da gente bater o olho ali, a gente às vezes acaba se permitindo concluir certas coisas sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre um comportamento. Mas não é aquilo ali mesmo a impureza ou o pecado. É que aquilo ali, no fundo, está revelando inclusive o próprio interior. Mas o convite do Evangelho de hoje, a exortação, nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. E precisamos, meus irmãos, entender quais são as coisas que deveriam nos angustiar, nos deixar curiosos e preocupados para saber se Deus está bravo ou não está bravo comigo. O Evangelho de ontem, que dá o contexto do Evangelho de hoje, diz lá que mestres da lei e fariseus saíram de Jerusalém, fizeram uma viagem que não era muito simples, para ir onde Jesus estava, para ficar sozinho com Jesus e perguntar: por que teus discípulos ao comer não lavam as mãos, com a ritualidade toda que a sinagoga, o templo ensina? E Jesus falava: faça-me o favor, tanta coisa importante para conversar, pelo amor de Deus, tanta coisa para fazer, gente. E aí, a sequência de ontem é o Evangelho de hoje, e Jesus está dizendo: olha, prestem bem atenção. Olha cada pergunta besta, olha quanto desperdício de tempo, de energia, olha quanta briguinha que não faz ninguém nem ficar mais santo, nem menos pecador. É o que sai de dentro. Então, ao invés de você ficar reparando em você mesmo ou no outro, sabe, certas coisas que só nos fazem pessoas chatas, picuentas, moralistinhas, infantilizados, vamos prestar atenção em coisas mais importantes. E não prestar atenção nas coisas mais importantes é uma tentação que até discípulo cai. Jesus não falou para os discípulos, falou bravo. Mas será que nem vós compreendeis? Que coisa triste quando esse jeito superficial, raso, infantil, azedinho de ser. Que triste quando a gente encontra isso não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Mas nem vocês compreendem. E aí Jesus vai fazer uma lista do que deveria fazer a gente fazer perguntas e buscar soluções. Porque, versículo 21, então, é de dentro do coração humano. Tá lá dentro de nós. Será que está ou não está? Vamos olhar. Que saem, e aí às vezes sai por palavras, por atitudes, por olhares, por jeito de se comportar, pelo modo de querer se vestir com essa roupa ao invés daquela, de se marcar inteiro de determinada forma. Pode ser que daí saia de dentro de nós e isso fique muito visível pelo tanto que bebe, fuma. Bom, mas vamos lá. Mas está dentro, tem que olhar para dentro.
E Jesus vai fazer uma listinha aqui cavernosa, hein, minha gente? Que saem as más intenções. Você está tão preocupado se o cara lava a mão assim, usa véu, não usa véu na missa. Más intenções é algo mais grave do que isso no olhar de Jesus. Ser mal intencionado. Imoralidades, aos olhos de Jesus, é mais importante que um monte de coisa aí. Roubos, assassínios, adultérios. É isso que a gente precisa estar de fato preocupado, né? Será que isso está dentro de mim? E será que minhas palavras, atitudes, atos e omissões estão revelando que dentro de mim existe má intenção, imoralidade, roubo, assassinato, adultério, ambições desmedidas, maldades ou fraudes, devassidões, mas inveja, calúnia, orgulho, esse aqui eu acho um barato, né, nos contamina, falta de juízo, não tem uns pinos no lugar, não calcula o risco, quem vai se ferir, quem não vai se ferir com as coisas. Todas essas coisas são muito más e estão saindo de dentro de vocês, e é isso aí que está te tornando impuro. Não é porque você esqueceu de fazer aquela devoção ou aquela coisa. Então veja, queridos, Jesus hoje, a partir da curiosidade chata, azeda, picuenta dos fariseus de ontem, do evangelho de ontem, está nos ensinando hoje que nós temos sim que nos preocupar com algumas coisas. Quais coisas? Com as coisas más que estão dentro. E aí tem uma lista aqui que dá para a gente fazer um belo de um exame de consciência na nossa vida. E o papel da igreja, da religião, o nosso papel aqui todos os dias é meditando juntos a palavra de Deus, é justamente para a gente não cair numa fé, desculpe, rasa, chata, azeda, infantil, que não nos amadurece nem nos santifica, que não nos leva a ter um caráter moldado pelo caráter de Jesus Cristo. E sim, a gente corre o risco, meus queridos, de gastar a energia e o tempo da fé com coisas superficiais e rasas e nunca resolver dentro de nós. Nunca resolver dentro de nós, apesar de tanto tempo praticando religião e reza, como fariseus e mestres da lei do tempo de Jesus. Mas nunca resolver dentro de nós más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Aqui tem uma bela de uma lista, né, para a gente sentar e fazer um exame de consciência. Olha, eu vejo nas confissões quantas pessoas elas conseguem confessar os pecados da religiosidade. Não rezei terço, quando eu vi, padre, esqueci, comi carne na sexta passada. Eu não estou dizendo para você não confessar isso, não é isso. Mas quantas pessoas passam uma vida e nunca confessam: eu fui mal intencionado num negócio que fiz, num elogio que fiz. Quantas pessoas nem percebem essa dinâmica em si mesmas, né? Quantas pessoas não conseguem confessar direito suas imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios? Mas quantas pessoas nunca nem passou pela cabeça delas? Será que isso aqui não foi uma ambição desmedida? Essa casa, esse carro, esse celular, essa roupa. Isso aqui não é ambição desmedida? Está fazendo isso ou aquilo, trabalhando um pouco mais, fazendo outra pós-graduação? Será fazendo jogo duro para dividir, sabe, para ajudar alguém? Será que isso aqui não é minha ambição desmedida em atuação? Maldades. Tem gente que é extremamente má no que fala, no que olha, na piada que conta. Ele mesmo nunca nem percebeu isso nele. As fraudes todas, né? Devassidões. Agora, essas aqui então, né? Inveja, calúnia, orgulho. Quantas vezes a gente não... Pessoas se confessam a vida inteira e nunca conseguem confessar, porque não conseguem enxergar onde foi que atuaram na vida com inveja, com calúnia ou com orgulho, com falta de juízo. Meus irmãos, nós precisamos ser mais profundos, né? Nós precisamos entrar dentro de nós, porque senão a gente cai nessa fé que chega a ser às vezes caricata em tantas coisinhas que não resolvem o nosso coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, temos de ter consciência que Jesus
ele é a base de interpretação de toda a Sagrada Escritura, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. É a partir de Jesus que nós lemos a Sagrada Escritura. E assim, vamos entender a discussão do dia de hoje que vimos no Evangelho sobre os alimentos que são puros e os alimentos que são impuros. No Antigo Testamento, no livro do Levítico principalmente, nós temos uma lista de alimentos impuros que o povo judeu não poderia comer. E não só alimentos, mas também pessoas, circunstâncias, realidades das quais poderia também tornar uma pessoa impura. Jesus aqui, falando dos alimentos, explica que não vale mais o que está lá no Antigo Testamento, no Levítico, ao afirmar destes animais, carnes impuras. O que vale de fato é tudo aquilo que sai de dentro do ser humano. É isto que o torna impuro, e não o alimento que ele come. Se você tomar Levítico, capítulo 11, versículos 7 e 8, você encontra na Bíblia a proibição de comer carne de porco, por exemplo. Mas Jesus, no Evangelho, explica que estas proibições de puro e impuro do Antigo Testamento já estão superadas, porque o que importa é o que sai do coração da pessoa humana. Isso está aqui no Evangelho que nós ouvimos. O que sai do homem é que o torna impuro. E dentro do coração humano nós podemos encontrar muitas más intenções, invejas, ambições, maldades, fraudes, devassidão, calúnia, quanta coisa começa a nascer dentro de nós e depois externamos isto com atitudes para com as outras pessoas. Isto nos torna impuro. E não mais aquilo que está escrito aqui no Antigo Testamento de animais impuros, estes não nos tornam impuros. Pode ser que eu não possa comer esta ou aquela carne por uma questão de saúde, mas não por uma questão religiosa de pureza legal. E aí você pode me perguntar, mas padre, então por que em certos dias do ano, inclusive quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa, as sextas-feiras do ano que não são solenidades, por que nós somos instruídos a não comer carne vermelha? É por causa disso? Nós deixamos de comer a carne por uma abstinência e por uma penitência, não porque a carne nos tornasse impuros. Não é por isto. Nós não a comemos por uma questão de penitência, para fortalecermos a nossa vontade, para lutarmos contra as más inclinações que estão dentro de nós. Por isso, busquemos constantemente lutar contra as impurezas que nascem de nossos corações através das más intenções. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus trata dos alimentos impuros e daquilo que verdadeiramente faz com que o homem seja impuro. Veja, no Antigo Testamento havia uma série de prescrições legais onde Deus foi preparando o povo para a verdadeira obediência. De alguma forma, aqueles preceitos rituais, aqueles preceitos que diziam o que é que nós podíamos comer ou não podíamos comer, eram uma forma pedagógica de Deus preparar as pessoas para a verdadeira obediência, ou seja, a obediência do amor. É por isso que pode parecer de alguma forma que no Evangelho de hoje Jesus está descartando, desprezando e deixando de lado aquilo que Deus ensinava no Antigo Testamento. Na verdade não é isso. O
O que Jesus está fazendo é aprofundando e fazendo as pessoas compreenderem qual era o sentido daquelas prescrições do Antigo Testamento. Primeiro, Deus ensinou para as pessoas que havia algo que realmente tornava o homem impuro. Depois, agora, Jesus esclarece o que é que realmente faz o homem ficar impuro. E o que nos faz ficar impuros, que faz com que nós sejamos pecadores, está exatamente na raiz do nosso relacionamento com Deus. Nós somos feitos para ser amigos de Deus. Ele é a raiz do nosso ser. É Ele quem nos sustenta verdadeiramente no ser. As pessoas não se dão conta disso. As pessoas acham que a religião é uma coisa que você faz quando você vai à igreja todo domingo, onde você dá a Deus, não é, aquele tempinho, aquela horinha de atenção, depois, ótimo, vamos lá, vamos viver a nossa vida numa autonomia da realidade secular. Nada disso. Não existe autonomia das criaturas. Nós estamos com Deus, quer nós recordemos disso ou não. É Ele que nos sustenta no ser. Ele é a raiz do nosso ser. Na realidade, o que é a criação? Pare um pouco para meditar sobre isso. Na criação, nós somos tirados do nada. Deus criou o universo do nada. Isso quer dizer o seguinte: se você fosse criar alguma coisa, seria muito difícil para nós, porque você precisaria ficar pensando e sustentando aquela coisa no ser o tempo todo. Se Deus pudesse dormir, se Deus pudesse cochilar, quando Ele acordasse, não existiria mais nada. Por quê? Porque se Deus cochilasse, nós cairíamos no não ser. Ele agora está pensando em você e a prova disso é que você está aí. Pois bem, quando você volta as costas para Deus e você entra no mundo do egoísmo, nesse mundo das coisas más que brotam do coração humano, como Jesus relata no Evangelho, né, o adultério, a injustiça, a blasfêmia, todo esse tipo de maldade. Pois bem, quando você realiza esses atos, você na verdade está se tornando inimigo de Deus, você está cortando o seu relacionamento com aquele que é a fonte do seu ser. Então é evidente, isso não pode te fazer bem, isso não pode ser algo que promova a sua felicidade. Então Jesus no Evangelho de hoje quer nos reconciliar com o projeto originário de Deus. Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa felicidade. A nossa rebeldia, a nossa maldade nos torna impuros. Faz com que, de alguma forma, o homem alimente nele mesmo esta capacidade de autodestruição. E é isto que nós precisamos chamar a atenção. É isso que Jesus quer chamar a atenção. Não é simplesmente em pequenas práticas e normas exteriores. As práticas exteriores, elas são importantes, mas quando elas são a demonstração de algo que brota do coração, de uma profunda amizade com Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.